Quarta-feira, 19 de julho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Em Brasília, governador de Santa Catarina pede ajuda ao Ministério da Agricultura e Pecuária para a liberação das exportações de carne de frango ao Japão. Embaixador japonês vem a Santa Catarina e diz que Japão pode rever a decisão. Do lixo às prateleiras. Brasil é referência na reciclagem de latas. Prática ajuda mais de 1 milhão de brasileiros como complemento na renda familiar. Nos 122 anos de Antonieta de Barros, obras retratam o legado da jornalista e primeira deputada negra do país. No Rio Grande do Sul, Instituto de Educação está há 7 anos em reformas. Expectativa é que agora as obras estejam próximas de serem concluídas. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre o pedido de impeachment que chegou ao Senado contra o ministro Luiz Roberto Barroso e os 28% de impostos da reforma tributária. E você vai ver ainda, tatuagens ajudam vítimas do tráfico sexual. Sobreviventes buscam ressignificar rastros do passado. Essas e outras informações a partir de agora, no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Sul TV e canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 3 minutos. E o governo de Santa Catarina solicitou ao Ministério da Agricultura apoio para a retomada das importações de carne de frango do estado ao Japão. Embargado após um caso isolado de gripe aviária em criação caseira. Bastante preocupado com o embargo feito pelo Japão com relação às importações de carne de frango catarinense, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, está em Brasília, trabalhando pela retomada o mais rápido possível para restabelecer o comércio. Ele apresentou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Sistema Sanitário de Proteção Animal e todos os protocolos seguidos para a eliminação do foco identificado. Jorginho disse que trata-se de um foco isolado em criação caseira de fundo de quintal. O governador salientou, junto ao ministro, a importância das exportações de frango para a economia catarinense. Destacou ainda o nível de qualidade da produção. O Brasil está entre os 4 países do mundo que nunca registraram casos de gripe aviária. A medida adotada pelo Japão é um protocolo adotado sempre que uma doença é identificada em ave que não seja silvestre. Estou aqui em Brasília na companhia do ministro Carlos Fávaro e a equipe técnica do Ministério com a preocupação de Santa Catarina, que é a gripe aviária. O embargo que a gente sofreu já do Japão nos preocupa. Então a gente veio aqui ao encontro do ministro para que ele tenha uma missão nessa semana ao Japão e a gente já aproveitou para vir aqui reforçar a preocupação de Santa Catarina pela importância que é o que representa para a economia de Santa Catarina a questão de carne aviária, pelo nível de produção que a gente tem. Então nós estamos preocupadíssimos e estamos aqui na companhia dele. Ele é um conhecido, um amigo, nós somos senador junto e eu vim aqui matar a saudade e também nesse momento de preocupação pedir a ele que ele nos ajude Santa Catarina, ajude o Brasil, que é o que ele vai fazer lá no Japão. Muito obrigado, Jorginho, é uma honra recebê-lo aqui. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, relatou que é prioridade número 1 da missão junto ao Japão, tratativas para a rediscussão deste protocolo, enfatizando que Santa Catarina sempre será o exemplo de sanidade animal para o país e o mundo. Em função deste fato ocorrido, que Santa Catarina não está fora dos protocolos. O Brasil continua sendo um dos 4 países do mundo sem gripe aviária.
Nossos estados continuam sendo ele. O que aconteceu em Santa Catarina foi em criação caseira, né? O Japão está tendo um protocolo mais rígido, que está sendo revisado pelo mundo todo, então passou a ser a nossa prioridade. Jorginho, leve essa mensagem aos catarinenses, a prioridade número 1 da nossa missão. Já estamos em tratativas na rediscussão desse protocolo, já que o Brasil continua com garantia de sanidade. Santa Catarina sempre foi e sempre será o nosso exemplo de sanidade animal, e garantimos isso para os brasileiros e para o mundo todo, a qualidade dos alimentos brasileiros, a partir de um exemplo que nós seguimos de Santa Catarina. Então, a missão é essa, que rapidamente a gente consiga superar este protocolo com o Japão para que volte à normalidade. Afinal de contas, também é do interesse deles. Santa Catarina vende 30% do consumo de carne de aves do Japão, né? Então, e ainda essas especificidades, os cortes que poucos países fazem, o Santa Catarina produz isso. Então, é um mercado importante também para eles, e nós vamos nos dedicar nessa missão para resolver esse assunto. E nessa quarta-feira, o embaixador do Japão visitou Santa Catarina. Dentre os assuntos abordados, foi solicitado a retomada na importação de carnes de ave. Na manhã desta quarta-feira, o governador Jorginho Melo recebeu na Casa da Agronômica o embaixador do Japão, Hayashi Teihei, para tratar assuntos comerciais e políticos. Dentre os temas abordados no encontro foi a suspensão temporária da importação de aves para o país asiático por causa da gripe aviária. O governo catarinense busca reverter a suspensão da compra de carne de frango, exaltando o trabalho de controle sanitário realizado no estado. Jorginho destacou que essa questão pontual do foco da gripe aviária é algo superado e que nenhuma empresa de abate de frango sofreu algum impacto. Na oportunidade, outros investimentos que unem Santa Catarina e o Japão foram tratados. Não tenha dúvida, a nossa relação com o Japão é muito forte e muito antiga. A gente tem laços que nos unem, né, de negócios, de cultura, né, e de colaboração. Nós estamos recebendo aqui o embaixador aqui, acompanhado do cônsul, mais autoridades aqui na Casa da Agronômica, para demonstrar o nosso respeito e o interesse que Santa Catarina tem em continuar fazendo negócio, ampliando a nossa participação junto à economia japonesa. A questão da gripe aviária é algo que nós já estamos considerando um assunto bem adiantado, encerrado pelo Ministério da Agricultura, e o embaixador, conhecendo de perto, ouvindo aqui as manifestações, o zelo que Santa Catarina tem pela sanidade de todo o nosso rebanho, e o pedido feito de forma formal para que ele nos ajude a interceder junto às autoridades japonesas, para que a gente possa voltar a continuar vendendo, né, na quantidade e talvez aumentando do que nós vendemos para o Japão, que é um mercado que Santa Catarina não pode prescindir. Então eu quero agradecer o nosso embaixador pela visita e pedir que ele volte sempre para bons momentos que o Japão tem proporcionado a todos nós. Na oportunidade, outros assuntos de investimentos que unem Santa Catarina e o Japão foram tratados. O embaixador do Japão disse que nos próximos dias, uma equipe do governo japonês estará em Brasília discutindo as regras e medidas adotadas pelo país com relação à importação de alimentos de origem animal e que estão trabalhando para garantir a retomada do envio de carnes de aves para o Japão, além de tratar outros temas importantes para o desenvolvimento de ambas as nações. Com o governador tivemos uma conversa muito fructífera, também franca, né? Entre outras coisas, falamos estreitamento das relações econômicas entre o Japão e Santa Catarina, inclusive esse problema atual de gripe aviária. E então temos vários projetos, também para este intercâmbio das empresas. Então, agora, com essas ideias, gostaria de concretizar várias ações para estreitar nossas relações com o governador. Senti muito, né, interesse e também preocupações do governo
de Santa Catarina sobre esse problema. Então, vou transmitir suas mensagens a Tóquio e também eu mesmo vou esforçar para buscar uma solução beneficiosa para o Japão e também o estado de Santa Catarina. E nesta quarta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou as obras do Instituto de Educação General Flores da Cunha em Porto Alegre. Retomadas as obras no ano passado, uma das mais antigas escolas da rede estadual gaúcha já se encontra com 60% dos serviços executados. A expectativa é que os alunos iniciem o ano letivo de 2024 já de volta ao prédio histórico localizado na Avenida Oswaldo Aranha, em Porto Alegre. A reforma tem investimento de 23,4 milhões de reais do Tesouro do Estado. Em julho de 2016, mais de 1.500 estudantes foram transferidos para outras escolas da capital e o Instituto fechado para reformas. Já se passaram 7 anos desde a assinatura da ordem de serviço para a realização da restauração do prédio, mas devido à falta de pagamentos por parte do Estado, as obras chegaram a ser paralisadas em 2019. Desde o início dos trabalhos em 2016, já se passaram 2 construtoras. Desde 2021, quando a gente retomou esse processo, a gente consegue colocar as obras a serem retomadas. Estou feliz aqui em ver o resultado, vai ficar um prédio totalmente renovado, totalmente recuperado, 23 milhões de reais que o governo do estado está investindo aqui. E, além de poder retornar o Instituto de Educação para cá, vai ser contemplado também com centro de mídias mediadas por tecnologia, de educação mediada por tecnologia, formação de professores, centro de formação de professores aqui neste prédio e também um museu, na verdade, para a educação do futuro. A gente quer ter aqui um espaço que seja visitado por outras escolas, professores, por toda a nossa rede, por outras redes de ensino também, como uma referência, um farol para a educação do Rio Grande do Sul aí para o futuro, O aplicativo WhatsApp apresentou instabilidade nesta terça-feira e ficou fora do ar em todo o Brasil, tanto na versão mobile quanto web. O problema ganhou destaque e se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, chegando até os trending topics do Twitter. Muitos usuários relataram dificuldades em enviar e receber mensagens no app por mais de 30 minutos, de acordo com o portal DAO Detector, que monitora o desempenho da plataforma e sites. Houve um aumento significativo no número de queixas a partir das 5 horas da tarde. A empresa Meta, responsável pelo aplicativo de mensagens, ainda não se pronunciou sobre o assunto. A ONU alertou nesta terça-feira sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e segurança no mundo e pediu uma ação urgente contra esta tecnologia que, segundo a entidade, sem precedentes. Os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e segurança do mundo foram debatidos nesta terça-feira na primeira reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tema. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou: Está claro que a IA terá um impacto em todas as áreas de nossas vidas, incluindo os 3 pilares das Nações Unidas. Ela tem o potencial de turbinar o desenvolvimento global, desde o monitoramento da crise climática até avanços na pesquisa médica. Oferece um novo potencial para a realização dos direitos humanos, particularmente para a saúde e a educação. Mas o Alto Comissariado para os Direitos Humanos expressou preocupação com as evidências de que a IA pode amplificar o preconceito, reforçar a discriminação e permitir novos níveis de vigilância autoritária. O diplomata português destacou que as utilizações militares e não militares da inteligência artificial podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial. Por isso, pediu para que seja estabelecido, até o final de 2026, um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais, capazes de funcionar sem supervisão humana, e que as pessoas que controlam as armas nucleares nunca sejam removidas. Peço que o Conselho aborde esta tecnologia com senso de urgência, uma lente global e uma mentalidade de aprendiz. Porque o que vimos é só o começo. Nunca mais a inovação tecnológica vai se mover tão lentamente como hoje.
O diplomata português reforçou que até mesmo seus criadores apontaram que a inteligência artificial generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala. Guterres também reiterou apoio à criação de uma entidade das Nações Unidas para ajudar a otimizar os benefícios da inteligência artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica ou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E você vai ver a seguir: Brasil é referência na reciclagem de latas e prática ajuda na renda de muitas famílias. Pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso chega no Senado. Tiago Pereira comenta: tatuagens ajudam vítimas do tráfico sexual. Sobreviventes buscam ressignificar tristes rastros do passado. Se joga na estação do Cobrão, inverno é tudo de bom. Sopas e massas, queijos e vinhos, tantas delícias pra encher o carrinho. Aproveite! Batata lavada, R$ 2,99 o quilo no Capitão Coque. Cebola cabeça, R$ 1,99 o quilo no Capitão Coque. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Café Melita a vácuo, 500 gramas, R$ 12,89. Lava-roupas brilhante, sachê 4 quilos, R$ 36,99. Melhor preço do Cobrão. Se beber, não dirija. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 20 horas e 17 minutos. O Brasil é uma referência quando o assunto é reciclagem de alumínio. Em cerca de 60 dias, as latinhas saídas das prateleiras voltam ao mercado renovadas, após um ciclo que começa com os catadores. A atividade é um reforço na renda de cerca de 1 milhão de brasileiros. Shirley Aparecida de Souza coleta latas de alumínio todos os dias nas ruas da periferia de São Paulo para ajudar no sustento da família. Essa mulher de 38 anos é uma entre 1 milhão de catadores no Brasil. Eles são peças fundamentais em um processo que em 2022 igualou pela primeira vez a quantidade de material reciclado ao total de latas produzidas, de acordo com a Recicla Latas, uma associação de fabricantes e recicladores brasileiros. Segundo a associação, a reutilização do alumínio evitou a emissão de 15 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na última década. Além disso, a atividade oferece sustento para pessoas em situação de pobreza e a busca pelos resíduos se tornou uma cena comum em todo o país. Porque é uma renda assim que ajuda, suprir um pouco, né? Mas eu tenho o sonho de ter cartão de crédito, esses negócios para levar para as coisas para os filhos, para casa, poder comprar móveis. E na reciclagem assim você não tem um salário para poder comprar tudo isso. Shirley diz que consegue uma média de R$20 por dia com a coleta. Cada quilo de lata, cerca de 67 unidades, é vendido por R$ 6,20. Hoje o preço está variando, está em torno de R$ 6,60, né? O preço da lata ele equipara o valor do dólar e o LME, que é a tabela do alumínio, né? Como está em baixa, o material está em queda. Agrupados em cooperativas ou trabalhando de forma independente, como Shirley, os catadores vendem o alumínio para sucateiros ou centros de coleta, que por sua vez abastecem grandes empresas de reciclagem. As latas que saem das prateleiras nas mãos dos consumidores retornam para os mercados renovadas em cerca de 60 dias. Esse ciclo atingiu o recorde em 2022, reciclando 100% da produção de embalagens de alumínio e posicionando o Brasil como uma referência global. Além dos benefícios ambientais, a atividade injeta R$ 6 bilhões por ano na economia. Os 122 anos de Antonieta de Barros foram marcados por um evento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma mostra de livros sobre personalidades que participaram da história de Santa Catarina foi um dos eventos realizados para marcar os 122 anos de Antonieta de Barros.
Responsável pela editora Cruz e Souza, o escritor, historiador e mestre em educação Fábio Garcia falou sobre alguns dos títulos disponíveis. Lançado em 2023, Antonieta de Barros de Gerus a Romão já está na segunda edição. A obra fala sobre a trajetória e o legado da professora, jornalista e primeira deputada mulher negra eleita no Brasil. Sobretudo, a obra de Gerus e Romão, ela humaniza Antonieta, recoloca Antonieta dentro da geração negra do pós-abolição e recoloca Antonieta dentro da sua genealogia de família. Pela primeira vez aí temos os nomes do pai, os irmãos, as irmãs, família de Antonieta. Então as relações horizontais da deputada que até então não haviam sido alvo de pesquisa histórica. Então Gerus e Romão, além de trazer as temáticas, as categorias, toda a luta da deputada, traz também esse lado familiar que é tão importante e que foi definidora para a vida profissional de Antonieta de Barros. Outro livro que fala sobre a história da primeira deputada estadual catarinense é Antonieta, de Eliane Debus. Lançado em 2019, a obra já está na 3ª edição. Bom, a obra de Eliane Debus é uma obra voltada para o público infantil, com ilustração de Anne Gonzala, premiada ilustradora de Salvador, e que já está na sua 3ª edição e sendo adotada por diversos municípios de Santa Catarina. E é um chamego, né? É um afeto, um grande afeto, dedicado então às nossas crianças, trazendo um pouquinho da trajetória da deputada e professora Antonieta de Barros. E a Justiça Panamenha sentenciou hoje o ex-presidente Ricardo Martinelli a quase 11 anos de prisão dentro de uma investigação por lavagem de dinheiro durante seu mandato. O político garante que tudo não passa de uma perseguição política para impedi-lo de se candidatar nas eleições presidenciais de 2024. O ex-presidente também foi condenado a pagar uma multa de 19 milhões de dólares, mais de 90 milhões de reais, por lavagem de dinheiro durante o mandato entre 2009 e 2014. O Ministério Público havia pedido a pena máxima de 12 anos de prisão, que poderia ser estendida para 18, pela compra em 2010, com dinheiro do Estado, da maior parte das ações da editora Panamá América. Segundo a acusação, a compra foi feita por meio de um complexo esquema de empresas, onde várias delas depositaram um total de quase 44 milhões de dólares. Dinheiro que veio de pagamento de comissões sobre obras de infraestrutura durante o governo Martinelli. O político de 71 anos vai a julgamento em agosto por outro caso, envolvendo o pagamento de propina pela construtora brasileira Odebrecht. O ex-presidente garante que tudo não passa de uma perseguição política para impedi-lo de se candidatar nas eleições presidenciais de 2024. Martinelli, que foi preso preventivamente por 2 anos no Panamá, após ser extraditado em 2018 dos Estados Unidos, em 2021 em um julgamento por suposta espionagem a opositores. Ele e familiares estão atualmente impedidos de entrar em território americano, acusados de terem participado de atos significativos de corrupção. Novidade no campo de inteligência artificial. A Meta, proprietária do Facebook, lançou a Llama, uma versão de código aberto da tecnologia, voltada para que os pesquisadores possam aperfeiçoá-la. A nova versão gratuita do modelo de inteligência artificial da Meta é para competir com a OpenAI e o Google. As rivais desenvolveram modelos linguísticos que servem de base aos chatbots ChatGPT e Bard, que despertaram grande entusiasmo pela capacidade de imitar a criatividade e a experiência humana. A proprietária do Facebook, que tem evitado lançar produtos de inteligência artificial generativa diretamente ao consumidor, desenvolveu a Llama, um modelo de linguagem pensado especificamente para que os pesquisadores possam aperfeiçoá-lo. O mais importante é que o produto é de código aberto, o que significa que o funcionamento interno está à disposição de todos para que possam estudá-lo e modificá-lo.
O modelo líder mundial, GPT-4, é fechado e os clientes que utilizam não têm acesso ao código de programação nem ao gerenciamento de dados. O diretor-geral da Meta, Mark Zuckerberg, destacou que a escolha empresarial também melhora a segurança, porque quando o software é aberto, mais pessoas podem examiná-lo para identificar e solucionar possíveis problemas. O anúncio revelou que a Microsoft será parceira da Meta nesta estreia e estará disponível no Microsoft Azure, Windows, Amazon Web Services e Hugging Face. E a oposição protocolou na mesa diretora do Senado um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O pedido vem após fala do ministro que disse, abre aspas, acabamos com o bolsonarismo, em um evento na ONU. E agora, Tiago, qual os próximos passos? É aguardar o Senado retornar do recesso, e analisar os pedidos. O próximo passo, portanto, é uma decisão que cabe diretamente ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que irá, portanto, avaliar se o pedido traz as condicionantes para a abertura de um processo de impeachment. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O pedido tem assinatura de 15 senadores e Jorge Seife, senador do PL por Santa Catarina, disse que pode chegar a 17 o número de assinaturas. Eles elencam vários fatores. As falas mais recentes do evento da UNE, aquela outra fala em que ele foi hostilizado na rua e falou perdeu mané, e um outro episódio em que o ministro fala em forças do bem, em uma palestra em Harvard, nos Estados Unidos. Eles alegam que nesses episódios houve a configuração do que eles consideram crimes de responsabilidade, como exercer atividade política partidária e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade, decoro de suas funções. Cabe agora a Rodrigo Pacheco avaliar se há ou não motivação e apresentar ao plenário do Senado. Esse seria o rito normal, mas a realidade é um pouco diferente. Na semana passada eu falei aqui sobre o discurso de Pacheco, que não, a meu ver, havia sinais de que estaria interessado ou disposto em levar um pedido de impeachment adiante. Além disso, os dois, Pacheco e Barroso, se reuniram na semana passada lá em Brasília. Pacheco cobrou um posicionamento e Barroso se retratou. Além disso, para ir adiante, Pacheco também vai precisar da maioria simples dos senadores. E nos bastidores de Brasília, tudo indica que nem assim os senadores aprovariam esse pedido para que fosse a votação em plenário. Um pedido legítimo da oposição, tendo em vista os últimos fatos. Agora um sinal de que o Senado precisa acordar e que só eles, os senadores, têm esse poder sobre os togados. Agora, por que será que não avança? Seria porque muitos dos senadores têm processos no Supremo? Seria esse o medo? Ou é porque eles acreditam que as falas de Barroso foram-se indignas de um ministro e um pedido de desculpas basta? Pois é, em outros episódios, o pedido de desculpa não bastou, houve uma repercussão grande, votações, pedido até de vistas e, em seguida, processos encaminhados para outras instâncias, para julgamento no TSE, falas de vários políticos eleitos, democraticamente pelo voto, que tanto dizem que o voto é sagrado, é democrático, mas os togados que interferem também no Tribunal Superior Eleitoral, na canetada e simplesmente na análise jurisdicial ou de jurisprudência, acabam retirando os direitos de políticos eleitos. Ou seja, naquela fala, mesmo que o político tenha sido de forma errada, falado de forma errada, tenha se excedido em algum momento, o pedido de desculpas não foi suficiente. E nesse momento, o envolvimento, por que isso é
é passível de fazer uma abertura de impeachment. Nem que ela não passe na votação em plenário, mas que fique o recado que o Supremo Tribunal Federal entenda que ele não é um órgão máximo no Brasil, que existem outros poderes constituídos que a Constituição Federal nos permite para que a gente tenha um equilíbrio na sociedade e que, seguindo a regra da Constituição, o ministro do Supremo não possa, de algum modo, exceder o seu limite, ou seja, interferir ou trazer argumentos políticos para uma discussão. E é isso que o Senado tem que fazer. Vamos ver se, depois do recesso, o Rodrigo Pacheco vai levar adiante. Eu acredito que não, até pelo discurso que ele deu. Ele já começou pedindo desculpas, falando que naquela mesma tribuna ele já tinha defendido o ministro Barroso ante o bolsonarismo. Então fica claro que o entendimento dele, pelo menos enquanto presidente, não é de levar o negócio para frente. E a reforma tributária aprovada na Câmara, que será discutida no Senado após o recesso parlamentar, continua sendo discutida na sociedade. Agora, um estudo mostrou que o imposto federal deve chegar a 28%, não mais 25% como divulgado, um dos maiores tributos do mundo. Isso estava descrito no texto que os deputados aprovaram, Tiago? Tava assim escrito, em folha branca e letras pretas. Mas vocês lembram que eu disse aqui que tinha convicção de que muitos, se não a maioria dos deputados, sequer sabia o que estava votando. E a prova está aí. Dizem que tem muita gente já se arrependendo. Na verdade, essa reforma aprovada é uma proposta da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. É a proposta deles, Lembra como eu falei? A proposta deles, não a nossa proposta, ou a proposta melhor para o Brasil. Esse projeto nos coloca num mar de incertezas por pelo menos 10 anos. É que é um prazo ainda de validade para ser aplicada, Para vocês terem uma ideia do absurdo, o texto dessa reforma só foi divulgado para a opinião pública no dia 22 de junho e foi aprovada na primeira semana de julho. Portanto, mentem descaradamente dizendo que houve amplo debate. Já que gostam tanto da palavra fake news, está aí um bom argumento, um bom assunto, uma prática real de fake news. Agora, depois da aprovação, aparecem as inúmeras falhas. Uma delas é essa que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que a alíquota do novo imposto criada pela reforma tributária deve ficar em 28,4%. Nesse patamar, o Brasil caminha para o tributo mais alto do mundo. A proposta aprovada na Câmara cria um festival de alíquotas especiais, isenções, sistemas beneficiados, uma série de regras que ninguém sabe o que vai ser e fica nas mãos do governo regulamentar depois. É como se os deputados estivessem dando uma folha em branco para dali para frente o governo começar a aplicar as regras. Ou seja, a palavra é incerteza e o Senado precisa ter muita responsabilidade, principalmente em alguns pontos, como o Conselho Federativo e a representatividade dele, que pode ter até mais poder que o próprio Senado, permitindo até criar leis complementares. Isso quer dizer mais uma autarquia, mais um órgão que o governo centraliza em Brasília para dizer aos estados e municípios o que deve ser enviado, que recurso, quanto de percentual deve ser repassado aos municípios. E a gente já tem o exemplo do CONFAZ, que é o Conselho da Fazenda, que é totalmente disparidado a questão de regras, porque nós temos um representante por estado, enquanto a arrecadação é totalmente diferente. Cada estado tem um percentual de arrecadação muito superior a outro. E nesse conselho é esses caras aí que tomam as decisões. E nesse Conselho Federativo que vai distribuir para os municípios o ISS, para os estados o ICMS, ou melhor, vai dizer ou vai
traçar regras e metas de como isso vai ser distribuído, é muito grave. Porque uma coisa os estados não estão pensando. Hoje a gente tem um crédito, principalmente em estados que exportam ou que têm portos. E hoje, na prática, esses estados não conseguem devolver esses créditos para os estados beneficiários. Então, há milhões de reais aí e os estados não conseguem pagar. Há prioridades, folha de pagamento, educação, saúde. Esse CONFAZ vai já reter esses créditos e vai repassar somente aquele saldo positivo. Já é um sinal aí de que as receitas dos estados vão reduzir significantemente. E também a questão do prazo. Muitos municípios precisam que o ISS entre rapidamente para já usar o recurso. Será que essa distribuição do Conselho Federativo vai ser rápida, assim como um PIX de uma hora para outra, ou vai ter alguns dias lá rendendo na conta desse conselho que vai ser gerido, vai ter secretária, vai ter prédio alugado, vai ter uma estrutura que alguém vai pagar, certamente o contribuinte. Por hoje é só, a gente volta na sexta para atualizar aí sobre os assuntos de política nacional que repercutem internacionalmente também. Lembrando que vocês falaram agora sobre o ex-presidente do Panamá, envolvido aí foi deflagrada a operação Lava Jato, ele estava envolvido aí em esquema de corrupção. Para quem disse que não houve corrupção, não houve lavagem de dinheiro na Lava Jato, está um belo exemplo aí, houve tanto que respingou até internacionalmente, envolvendo, claro, a Odebrecht. Boa noite a todos, até sexta. Tá certo então, obrigado, Tiago. E um estúdio da Flórida aceitou o convite de uma ONG para ajudar vítimas de exploração sexual a apagarem as marcas dos agressores. O projeto faz tatuagens por cima de marcas ou nomes usados pelos traficantes para identificar as vítimas. A Asylum Freedom, organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, que ajuda sobreviventes do tráfico sexual, une forças com um pequeno estúdio de tatuagem da Flórida para encobrir as tatuagens de sobreviventes, antes usadas como marca pelos traficantes. O 7 tatuado na perna esquerda da vítima é uma ferida aberta, uma lembrança constante e dolorosa dos 17 anos nos quais foi vítima de tráfico sexual. Emily, pseudônimo da vítima que não quis revelar a identidade, espera ansiosamente que esse traço do passado seja substituído por um desenho que ela escolheu, um coração e uma cruz. Emily teve uma infância traumática, sem afeto, que prejudicou a autoestima. O responsável pela tatuagem a convidou para se mudar da Flórida e morar com ele em outro estado. Emily se apaixonou e o seguiu. Ela esperava se casar, mas descobriu que o namorado era um cafetão que agredia e obrigava outras mulheres a se prostituírem. Um dia, o cafetão forçou Emily e outras mulheres a tatuarem esse número. O destino de Emily mudou em 2020, quando foi resgatada por um policial e levada para a ONG. É possível sair dessa vida. Você vale a pena. Não importa o que você passou e o que parece, há esperança. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2021 havia 6.300.000 vítimas de exploração sexual. 4 em cada 5 eram mulheres ou meninas. Os Estados Unidos não têm estatísticas oficiais a esse respeito. O mais próximo disso são os dados do Número Nacional contra o Tráfico de Pessoas. Em 2021, o serviço recebeu 7.500 chamadas para denunciar casos de tráfico sexual. Eu era meio ignorante antes. Quando ouvi sobre tráfico sexual, pensei, isso não é aqui. Isso acontece em outro país ou algo assim. Então, ao descobrir que isto está acontecendo em nosso próprio quintal, meu coração partiu. Então, quando ela me falou sobre essas tatuagens, se você quiser doar um pouco de seu tempo e esforço e ajudar a devolver o corpo a essas mulheres, eu disse 100%, 100%. As tatuagens são uma forma de o traficante dizer, isso é meu, é um selo de propriedade e também é um jogo mental que eles jogam. Bem, você tem meu nome ou minha marca em você. Você é minha e sempre voltará para mim. Essa é a lembrança que você sempre precisará de mim. Brianna Cole, de 29 anos, conhece muito bem o trabalho da ONG, porque antes de trabalhar nela, era uma das beneficiárias. Em 2016, ela conheceu a Asylum Freedom.
Eu diria que a coisa mais importante que aprendi foi que valia a pena ser salva. Por muito tempo, não acreditei nisso. Como eu disse, pensei que merecia as coisas que aconteceram comigo. E através minha jornada de cura, aprendi que isso não deveria ter acontecido. Que eu não merecia isso e que mereço ser salva. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição daqui a pouco no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias em nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.